Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 19. Sou Luís Almeida e temos hoje connosco João Mota. Viva, João, bem-vindo. Olá, Luís, muito obrigado. Obrigado, eu. João, ia sugerir, começarmos aqui se calhar para fazer uma introdução. Quem é o João Mota? Um bocadinho da sua formação académica e um bocadinho profissional. Certo, certo. Então, a minha formação académica acaba por estar dividida entre duas áreas muito distintas. Mas isto não foi propriamente pensado assim desde o princípio. Portanto, o meu ADN sempre esteve com a tecnologia, com o software, desde o primeiro computador aos 8 anos, um Spectrum, pá, em 83 ou 84. Que eu percebi logo que ia estar ligado àquilo. Assim que Certo. consegui escrever Hello World no ecrã a primeira vez, aquela sensação de consegui fazer isto, consigo fazer tudo, nunca Certo. mais me largou. E sempre estive ligado a essa área. Acontece que o negócio da minha família estava na área da engenharia civil. Tínhamos um gabinete de projetos. Os meus pais tinham um gabinete de projetos de construção civil, e dependiam muito do apoio de engenheiros civis externos Uhum. para levar a cabo a implementação dos processos de licenciamento, por aí adiante. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que na hora H de escolher o curso, para o ensino superior, no fim do secundário, eu deixei-me convencer a meter em segunda opção Engenharia Civil. Portanto, a minha primeira opção foi Engenharia Informática no Instituto Politécnico e a segunda Engenharia Civil aqui no Politécnico de Leiria, que ainda era muito recente até, só existia Certo. era o primeiro ano de atividade do Politécnico, o ano em que eu estava no 12º. Certo. E quando saíram os resultados, acontece que eu tinha nota para ir para a Engenharia Informática do técnico. Mas o meu pai, mesmo na reta da meta, convenceu-me a fazer primeiro Engenharia Civil e depois então ir para essa coisa da informática. Já a partida, se calhar, até nem tem Tecnologia, futuro essas nenhum. coisas não são precisas. Estávamos em 97, né? Não se pode criticar muito. Claro. Ainda havia alguma dúvida. A internet ainda era uma coisa super recente, um, bastante recente. Ainda muita gente não, nem sequer. Era tão difícil explicar às pessoas o que é que era a internet na altura, como hoje em dia é difícil explicar o que é blockchain, né? Certo. Era o mesmo grau de dificuldade. E eu deixei-me convencer, pensei, bom, vou tirar ainda só um bacharelado, isto são só 3 anos, e depois volto para a informática, e assim, a ideia até não era má, até era, eu depois até faço aqui um merge das duas coisas e ainda vou dedicar-me ao software para a indústria da Certo. construção civil, que havia muita coisa para fazer, o AutoCAD devia estar na versão que é 2, ou 3, não sei, por aí assim, portanto, Certo. estava nos seus primórdios, a Autodesk ainda era uma pequena empresa. Portanto, não era impossível criar um concorrente. Isto é a minha ambição de adolescente, né? Arrogante. Mas é bom, tem que se ter ambição, certo? Este pequenino. Era um bocadinho por aí. O que é que acontece? Acontece a vida, não é? Eu tirei o bacharelato, em 99 estava a acabar. Houve logo ali um percalço, porque eu pensava que eram só 3 anos, mas na verdade, no quarto ano tinha que fazer um estágio curricular. E na altura não era possível matricularmos no outro curso ao mesmo tempo. Acho que agora isto já mudou. Certo. Portanto, eu nem sequer pude ir logo para a informática. Tive que perder um ano com estágio curricular, que foi na Câmara Municipal de Leiria, e aquele ano não continuei a estudar. Começa-se a trabalhar, não é? As coisas Claro. começam a tomar Outro outro ritmo. rumo, depois, outro ritmo, começas a ter contactos diferentes. Depois fui convidado a integrar o programa Polis, na altura estavam a decorrer os programas Polis, Uhum. aqui para a requalificação da cidade de Leiria, da zona urbana de Leiria. Era um desafio também interessante, aceitei. Comecei, lá me matriculei em informática, mas pós-laboral, ia fazendo umas cadeiras, um, e a vida a acelerar. O que é que acontece? Fui para uma área completamente diferente, de repente aparece uma oportunidade na área da energia eólica. E aqui, claro, já teve um papel fundamental a minha Energia. esposa, a minha mulher é que me disse, olha, manda um currículo para aqui que isto é muito giro. E foi o primeiro currículo que eu mandei na vida. Até nunca tinha mandado currículo para lado nenhum, mas era uma empresa alemã, uma multinacional, um tecnólogo de turbinas eólicas, que estava a construir um parque eólico aqui na zona de Leiria, onde eu vivo, aqui em Alqueirão da Serra, na Serra da Certo. Área Candeeiros. Pá, e o anúncio pedia alguém com engenharia civil e fluente em inglês, e foi por isso que a minha mulher me falou nisso. Portanto, o teu inglês é quase nativo, isto é para ti. Deve ser muito giro, isto está-se a falar muito de energia eólica. E eu sou sincero, eu digo sempre isto às pessoas, mas é verdade. Eu mandei o currículo porque Carolice.
E quando me convidam para a entrevista, a minha primeira reação foi: olha, porreiro, a entrevista é em Lisboa, uma desculpa para irmos sair. Portanto, eu vou à entrevista e depois vamos jantar fora e vamos a um cinema, uma coisa assim, vai ser um programa à maneira. Era uma desculpa para ter um programa à maneira. Claro. Lá fomos para Lisboa, pá, e a entrevista é daqueles eventos giros. Epá, foi um momento life-changing sem eu estar à espera. Porquê? Porque os tipos começam-me a falar do parque eólico que queriam montar, eu sabia zero de parques eólicos ou de turbinas eólicas, e quando me metem as plantas à frente com os layouts do parque, eu começo a olhar para aquilo e fico estupefacto com a dimensão que estava Certo. ali à minha frente, não estava à espera. Portanto, aparece-me uma hélice de 45 metros de comprimento, 44 metros e 10, e olho para aquilo e digo: pá, vocês estão a brincar, a escala deve estar mal. Isto, de ponta a ponta, é um campo de futebol, são 90 metros. É exatamente isso. Pá, e eu entusiasmo a fazer eu Certo. perguntas, a tomar conta da Também entrevista às vezes o sem objetivo das querer. entrevistas são nós fazer perguntas, não é? Exato, mas é isso, eu nem sabia. Tipo, Certo. eu acho que se calhar foi o exemplo de uma entrevista muito bem conduzida, porque eu não estava a pensar nisso. Estava zen. E isso é muito difícil, porque quando queres muito uma coisa, não consegues entrar nesse É, estado de espírito. Estás claro. preocupado, estás nervoso, queres passar boa imagem. Eu não estava minimamente preocupado com nada disso, estava mesmo só genuinamente curioso, porque era-me igual ao litro se ficasse com o emprego ou Estavas não. preocupado é com o programa Ah, que estava definido. O jantar, o Exato. cinema e tudo o O resto. jantar é que era. Epá, a verdade é que e tinha 2 ou 3 horas para matar antes da hora do jantar, portanto não havia problema nenhum em prolongar a conversa. Claro. Entretanto, claro, é verdade que o facto, eu acho que foi, mesmo assim crítico, foi o facto de ter uma boa fluência em inglês. Isso é uma coisa que tinha só porque sim, só porque pá, eu desde miúdo, desde os 7 anos que falo inglês. Na altura Certo. os meus pais nem sabiam que eu sabia falar inglês, mas aprendi só com a televisão. Também podem não acreditar, estudar filmes, televisão, música, legendas e a ler livros em inglês. E então a fluência estava lá. Certo. E no fundo, mal eu sabia que isso era a coisa mais importante para aquela empresa. Aquela empresa tinha um desafio muito grande, que eu ainda não sabia, de fazer o match entre a mentalidade alemã e a mentalidade portuguesa e ter um bom canal de comunicação. A comunicação era tudo. E não tinham Claro. pessoas cá em Portugal na altura, não tinham estrutura cá em Portugal. No fim da entrevista, quando chegamos ao fim, chega aquela conversa do pacote salarial, não é? Sempre Certo. aquela, fica sempre para o final. E aí é que veio-me o reality check. Eu pensei: bem, isto é uma responsabilidade tremenda. São 16 turbinas eólicas, 16 aerogeradores para montar, um investimento de 39 milhões de euros, 200 homens em obra, e é para ser diretor de obra. Pá, eu com 24 anos, ou 23, isto é muita É areia muita para obra. uma caminhonete só, muita obra. Pá, e então fiz assim um ask salarial lá para cima. Gente, isto tem que valer a pena. Se estes tipos, por alguma casualidade, decidirem escolher-me, tem que ser algo que compense. Aí eles até ficaram assim meio surpresos, mas isto é um salário muito acima da média portuguesa e tal. Eu pensei: mas olha, deve ser a vossa média da empregada doméstica lá na Alemanha, né? Portanto, Só para ficar. só Certo. para ficarmos aqui, que eu não vou por aí, não quero saber da média. Também não há aqui médias de diretores de obra de parques eólicos, não há assim tantos parques Certo. eólicos feitos, portanto vocês não têm referência nenhuma. A média vai ser esta. Certo. Uh, e qual é o meu espanto? Esqueci-me disto, depois fui para o programazinho que tinha planeado e esqueci-me do assunto. Isto foi uma terça-feira e no sábado seguinte, pá, estava eu em casa a jogar Need for Speed Underground, lembro-me bem, com o meu volante que tinha comprado Force Feedback, e Certo. aparece uma notificação por cima do jogo Job Offer, que eu apaguei logo, cliquei logo no delete, porque pensava que era spam, não é? Tipicamente Job Offer igual a spam. E só no fim do jogo eu me lembro: espera aí, se calhar aquilo até vale a pena ir ao lixo, ao bin, Deixa lá ver aí se ainda lá ver. está, porque eu até fui a uma entrevista em inglês, se calhar até é real. E não só era real, como aceitavam o meu pedido, e era sábado e era para começar segunda-feira. E era para começar segunda-feira à séria, de género, segunda às 7 da manhã chega um primeiro carregamento de 250 toneladas em obra, por favor organiza uma grua porque não há meios de descarga em obra. Ou seja, um onboarding perfeito. Um onboarding hardcore, German style, e pronto, arruinou-me o fim de semana, obviamente. Já não Por houve um mais lado, jantares. já não houve mais jantares por uns tempos. Foi um ano extremamente violento, tão violento que nunca mais pensei em informática, nem mais coisa nenhuma, porque uma obra daquelas com tantas equipas, tantos riscos, desafios, é um autêntico campo de batalha.
Certo. É uma experiência brutal porque está sempre tudo a acontecer em todo lado ao mesmo tempo, como o nome do filme ganhou o Oscar. De não tens um minuto de esquece e a obra começa às 5 da manhã e pode acabar à meia-noite, os problemas podem acabar à meia-noite. E, e acabou por ser a melhor formação de sempre, porque deu-me uma experiência que eu nem nunca estava à espera de ter, nem era nada o meu perfil na altura, mas acabei por ser obrigado a evoluir. Aconteceram coisas boas e coisas más. A nível de projeto, análise puramente financeira, toda a gente dirá que foi um grande sucesso, porque quando eu comecei a obra estava atrasada 7 meses, Uhum. e quando acabei, acabámos 3 meses antes do deadline final e recebemos um prémio de performance significativo. Portanto, financeiramente e a nível de execução, brilhante, mas teve aspectos maus também. Houve uma fatalidade em obra. Houve um trabalhador que teve um acidente fatal, que é a última coisa que tu queres ver acontecer. Claro. Um, Infelizmente, eventualmente acontecem coisas. Houve uma auditoria profunda ao caso, não houve nenhuma não conformidade, todas as normas de segurança estavam a ser cumpridas, só não foram cumpridas por aquele colaborador, Claro. que facilitou num momento, num só instante, e nesse instante Foi o suficiente, uh, infelizmente. foi o pior cenário. Essa é a parte negativa que me fica, mas a nível profissional é verdade que foi um salto e fez-me esquecer de informática durante muito tempo, porque depois migrei para outra, para outro setor, ou para outra empresa, mais numa área greenfield. Um, Peço desculpa porque Não, entretanto o Skype tocou, não há mas problema. é uma reunião que só deveria ser daqui a uma hora. Certo. Um, e então, depois passei para uma empresa que fazia desenvolvimento Greenfield aqui da zona, que me desafiou a lançar a área de desenvolvimento de negócio neste ramo da eólica, e a fazer mesmo Greenfield, ou seja, licenciamento, contratação identificação de locais, prospecção de locais, identificação, contratação de De terrenos, raiz. Pronto, mesmo de licenciamento, raiz as de coisas. raiz até à construção, portanto, Project Finance, construção. E como eu estava dentro da área e estava aqui portanto, é um grupo industrial aqui da zona, foi uma Certo. oportunidade porreira de continuar. Portanto, e aí nesse grupo fiquei 11 anos. Coisa que nunca imaginaria. Quando tinha 18 anos, nunca imaginaria que isso iria acontecer. Mas foram 11 anos muito interessantes. Claro. E o que é que sucede? Pá, em 2013, mais ou menos, portanto, criámos subsidiárias na Polónia, na Roménia, na República Checa, construímos um parque eólico aqui em Portugal, na Serra de Montemuro, com o tecnólogo para foi mais ou menos o momento em que começou a fechar muito a janela da oportunidade da eólica em toda a Uhum. Europa. As coisas Certo. não acontecem de repente, né? Vão acontecendo devagarinho, há lobbies políticos a movimentarem-se. Era um setor que no princípio tinha oportunidades mesmo para médias empresas, para investimento com retornos interessantes, e depois foi-se consolidando mais em torno das utilities. O negócio mudou e fecharam-se basicamente nas Certo. janelas oportunárias. E o grupo onde eu estava decidiu desinvestir um pouco daquela área, portanto, desinvestir dos ativos que tinha, e aí desafiaram-me para mudar para a unidade de negócio de construções metálicas e fazer desenvolvimento de negócio em novos mercados. Dado que tinha adquirido tanta experiência na internacionalização, Certo. desafiaram-me para novos mercados no norte da Europa e passei para esse negócio. Mas foi aí, e apesar das coisas terem corrido bem, ter conseguido abrir novos mercados, foi aí que me caiu a ficha do peraí, não era nada disto que eu estava para fazer. Não é? Estava no Onde é que eu plano. ia? Ainda estava no plano. Onde é que eu ia há 13 anos atrás, quando me distraí? Ora bem, era informática. E sempre continua a ser. Eu, durante estes anos todos, pá, ia tendo os meus pet projects em casa para não desenferrujar, ia Claro. programando, ia fazendo brincadeiras. Nunca me desliguei completamente, mas claro que mal tinha tempo para respirar. Claro. E em 2013 é que pensei, não, epá, tenho que começar aqui a montar um plano antes de fazer 40 anos para reorientar as coisas para a Certo. informática. E então pá, voltei à escola, voltei a trabalhar, a estudar em regime pós-laboral, acabei a Uhum. licenciatura de informática, e basicamente depois começou a história da Void Software Excelente. a partir daí.
Portanto, não foi bem mudar, não mudei de engenharia civil para software. Eu fiz foi um desvio muito grande, que foram quase 15 anos, pela engenharia civil adentro e pela energia e por aí adiante. Certo. João, se calhar para fazer só uma breve introdução, quem é a Void Software e na tua sensibilidade, o que é que essa experiência desse, vamos chamar desse desvio de 15 anos, te tem ajudado a desempenhar o que hoje em dia fazes na Void? A verdade foi fundamental, porque o que me trouxe à Void foi precisamente a experiência adquirida durante esses 15 anos. Ou seja, eu estava, aos 18, estava quase para ser um programador. Certo, Depois tornei-me alguém com um perfil mais de negócios, tipo, fui moldado pela experiência para a área de desenvolvimento de negócio, de vendas, comercial, por aí adiante. E foi isso que me deu a oportunidade de integrar a Void. A Void foi fundada pelos meus dois sócios, certo. muito antes disto, em 2006, mais ou menos. Uhum. Um, e um deles eu conheço desde sempre, desde o sétimo ano de escolaridade. E quando retomamos contacto, portanto, nesta fase, em Certo. 2015, mais ou menos, a Void estava precisamente naquele ponto onde tinha crescido até onde podia, fruto do trabalho dos sócios fundadores, Uhum. da sua expertise técnica, das suas competências técnicas, que era um fator diferenciador da Void, mas agora faltava-lhe precisamente o braço de desenvolvimento de negócios para ser mais autónomo e para ser mais escalável, para crescer mais, para dar um salto de pequena empresa para outros voos. E aí a minha experiência encaixava que nem uma luva, portanto acabava por ser um mix muito interessante, alguém que até acaba por ter know-how dentro da informática, mas que tinha esta experiência comercial. E foi a peça do puzzle que faltava. Portanto, estavam lá dois pilares fundamentais, faltava o terceiro, que era precisamente este. E, sinceramente, se me perguntasse aos 18 anos se eu alguma vez ia ser comercial ou tratar de vendas, eu dizia, jurava a pé juntos que não tinha jeitinho nenhum para isso. Tal, Depois tal como a também, é empresa que tu verdade. foste, 11 anos, não é? Sim, não, repara, e depois também percebi ao longo desses 11 anos, desse período todo, que na verdade ninguém quer ser vendedor. Normalmente toda a gente tenta afastar-se desse papel. Um Ninguém, trabalho ingrato, por assim é um dizer. trabalho ingrato, é um trabalho que tem muita incerteza, muita volatilidade, muitos desafios, mas por outro lado, muito compensador também. Também percebi a recompensa. Na Uhum. verdade, pá, há um rush associado a fechar um negócio. Claro, Fechas um negócio que tu andaste a trabalhar durante um ano e de dimensão, pá, é uma vitória profissional que tem pouco paralelo com qualquer outra que eu tenha conhecido. certo. Eventualmente há profissões, se estiveres a salvar uma vida, de certeza que ainda é uma compensação muito Ah, maior. Mas dentro daquilo que são o as outras âmbito, o empresas, contexto, não é? O contexto que o estamos a falar. contexto, acho que percebi que havia uma recompensa Certo. grande também. Diz-me uma coisa, João. A Void, tendo uma componente muito forte na área de desenvolvimento de software, tendo em conta, como sabemos, o que está agora, ainda ontem falou-se, antes de ontem, se o ChatGPT 4.0, a Microsoft ontem também lançou aí o Copilot, é um conjunto de iniciativas. Como é que a Void se prepara para estar, de uma certa forma, competitiva e poder demonstrar aos clientes que vai tirar partido desses Sim, pontos todos? repara, isso sempre fez bastante parte aqui do ADN da Void, trabalhar no bleeding edge, né? Uhum. Porque, na verdade, são esse o tipo de projetos que nós procuramos, são os que têm algo de inovação, algum contributo de inovação, de investigação para aportar. Porque para fazer trabalho tradicional, de websites estáticos ou web apps tradicionais, há muita concorrência. Há, há uma saturação no mercado. E nós sempre nos posicionamos na inovação. Inovação, tirando partido das tecnologias não necessariamente mais recentes, mas que ainda têm muita oportunidade de exploração. Porque Certo. isto do recente é um termo ingrato, não é? Há coisas recentes que vão morrer rapidamente e nós também não gostamos de ir atrás de tudo o que é hype. Então o nosso Uhum. foco sempre foi muito o nosso processo de desenvolvimento. É aí que está a grande parte do nosso ativo, é no amadurecimento desse processo, muito baseado em metodologias ágeis, e eu costumo dizer, olha, há 5 anos eu dizia a toda a gente que a Void era uma empresa com 90% de maturidade agile. Certo. 5 anos depois, como evoluímos muito, eu digo que somos uma empresa com 50% de maturidade agile, porque já descobrimos o que ainda não sabemos,
Foram 5 anos de muita evolução em que amadurecemos mesmo muito este processo, estamos Certo. muito melhor do que estávamos, mas percebemos que dizer que se faz Agile não é só fazer sprints, não é só ter os Certo. eventos Scrum e fazer reuniões. É uma questão de estado de espírito e de mindset, e de cultura da empresa, e que para se conseguir tem que se trabalhar muito, e tanto a criá-la como a mantê-la. E é esse processo que é a nossa maior valia. Depois a tecnologia, pá, obviamente que tentamos estar em cima daquilo que é mais promissor, também do que o mercado pede, e temos-nos focado muito, tanto no tema da inteligência artificial, em que Certo. temos investido em recursos próprios para ir atrás desse tipo de desafio, mas essencialmente a tentar criar coisas novas. Portanto, se for para usar o TensorFlow ou algo desse género, lá está, há mais empresas Claro. a fazer. Tentamos trazer valor na componente de desenvolvimento associada ao AI. E o AI tem muito se diga, né? Sim, Como tu sim. bem sabes, Sim. tratamento de dados, limpeza de dados, tudo o que vem antes, de poder ter um modelo minimamente fiável, é toda uma área de especialização grande. Depois temos investido também na área dos DLTs, da Distributed Ledger Technology, que inclui blockchain e outros, Certo. muito na perspectiva empresarial, que ainda é muito bleeding edge, como sabemos, há Certo. muita coisa ainda a nascer e a morrer. Começa a haver aqui alguma clareza em alguns aspectos. Nós sempre nos tentamos focar nas soluções mais empresariais para servir aquilo que é o profile de clientes que temos, e o nosso profile de clientes são ou corporates que estão a fazer inovação interna ou startups, muitas startups. E as startups precisam de ter propriedade intelectual e não estar Claro. dependentes de tecnologia de terceiros. Portanto, Sim. balizamos um pouco por aí, por esses princípios. Sim. Um, Aqui, só para dar uma nota em relação ao ChatGPT, eu acho que de facto faz coisas muito giras a nível de gerar código, mas é um gerador de palavras, é um gerador de palavras espetacular, incrível, mas não é um gerador de conhecimento. Ele gera palavras tão bem que quase parece Claro. que gera conhecimento. Mas Eu acho que há que ter pode. aqui um bocadinho. Sim, tu acho que pode funcionar como um assessor, ou seja, em algumas coisas como para ajudar, e acho que tocaste aí num ponto quando fiz a primeira pergunta, no sentido de, ou seja, a parte cultural, como tu falaste, a questão do mindset e também as empresas estarem preparadas para saber esperar, porque isto não é uma coisa que acontece num momento de ponto, é como tu dizes, se calhar passou 5 anos, se calhar para agora ter maior noção do que é Agile e outro tipo de processos que se tentam implementar. Não Tal e qual, e nada bate a experiência. Nós podemos explorar muita coisa, ler muita coisa, mas mesmo a nível do desenvolvimento de software tradicional, pá, e nós lidamos com muita gente, temos uma equipa de 70 pessoas e ao longo destes anos contratámos muita gente e também saiu muita gente, e há todo o tipo de profile. E vemos muito pessoal entusiasta, que nós gostamos, de certo? entusiasmo e de dedicação, mas que até pensa que faz bootstrap de uma app qualquer e numa semana, pá, tenho uma app, falamos de uma coisa básica, um crude qualquer que só Certo. adiciona e tira coisas de uma base de dados. Está a funcionar e está feito. E só um ano depois é que percebem tudo o que estava mal feito e que não permite escalar e que afinal só dava um utilizador de cada vez, e quando são dois já gera problemas, e quando Certo. são 1000 simplesmente não funciona. E essas coisas são só exemplos, mas são o tipo de coisas que só a experiência é que realmente dá. Sim. E às vezes também a Tens de diferença passar por aí. entre só a execução e outra coisa da execução com visibilidade, como tu estás a dizer, ver potencialmente estou a fazer isto, o próximo passo pode ser este, posso escalar para ali, posso escalar, pronto, e ter também essa experiência para ter essa visão, vamos chamar 360 graus, ou o que seja, nesse sentido. Sim, Diz-me uma é coisa, verdade. João. Tendo em conta a tua paixão como a parte, vamos lá, software, ou sempre esse bichinho, tem alguma sugestão, recomendação da tua parte que tu acreditas que possa ser importante para estas pessoas que querem ir para esta área? Que tu possas considerar que isso é relevante? Uma recomendação. Bom, não é fácil pensar assim num conselho daqueles que possam inspirar toda a gente ao mesmo tempo, mas nesta área eu diria que o estar atualizado é crítico. Certo, Um, mas enquanto que eu diria que quando eu era mais novo era uma questão de simplesmente estar atualizado, porque o que aparecia à superfície normalmente eram tópicos já amadurecidos. Portanto, não certo, havia a saturação que há na internet hoje em dia, né, com a saturação de conteúdo toda. Hoje há um desafio adicional. Além de estar atualizado, é preciso saber separar o trigo do joio. certo. É preciso conseguir distinguir o que é que são.
tecnologias realmente promissoras, e o que é que à partida tem pouca viabilidade. Isto, mais uma vez, só a experiência é que te permite ter esses sinais presentes logo à partida. Porque muitas vezes vemos novos produtos a sair, novas abordagens, que quem cá anda há 20 ou 30 anos sabe que aquilo já aconteceu antes e que já Certo. falhou antes e que provavelmente acontece frequentemente falhar outra vez da mesma maneira. Claro. Nós temos esta tendência para ter a memória curta. Portanto, não dá para saltar passos. No fundo, é este aqui o conselho. E eu vejo isso muito. A malta nova que se dedica agora a estudar, ou está a estudar, ou decidiu Certo. agora apostar na área do software, e que pensa, ok, eu não quero saber de matemática, nem quero saber de sistemas digitais, pá, eu quero programar e quero fazer páginas web ou aplicações mobile ou o que for, Certo. e querem já ver resultados a aparecer. Saltar esses passos é perigoso. Não é só É. perigoso, é altamente limitador. É as Vai ser fundações, sempre né? As difícil. foundations, né? No fim de contas, né? E não vale a pena ignorá-las, nem lutar contra. Não estou a dizer que toda a gente tem que seguir o mesmo processo de aprendizagem, nem toda a gente tem que ir para a universidade, e conheço Claro. alguns dos melhores programadores que eu conheço nunca tiraram curso nenhum, mas também não saltaram passos. Conhecem a Certo. tecnologia desde raiz. Pô, excelente. Então, João, nesta experiência que tiveste já nacional, internacional, alguma história que tu sintas, que pode haver muitas, alguma referência que tenhas, que foi aquela que teve um impacto, não pode ter sido na tua vida ou na vida dos outros, que tu tenhas sempre como referência? É assim, há várias histórias, mas depende também do contexto, em contextos muito diferentes. Quer dizer, Certo. a nível daquilo que é a história da tecnologia, desde os anos 80 até agora, pá, naturalmente que é incontornável o Steve Jobs, isto é clichê falar nele, ahm, porque toda a gente conhece a história, e toda a gente conhece aquelas talks e as keynotes e afins, mas a verdade é que quando eu era miúdo, o Steve Jobs já era conhecido dentro do mundo Certo. dos cromos, que éramos poucos ainda. O Steve Jobs e o Bill Gates eram tipo, era o good guy e o bad guy. Sim. O Steve Jobs é que era o good guy. Um, Porque, por razões que eram muito óbvias na altura, parece que hoje já não são assim tão óbvias. Para nós era óbvio que o bad guy era o Bill Gates, porque ele estava a obrigar toda a gente a usar o MS-DOS e o Certo. Windows, que E era, eu ainda. que era horrível, quando havia algo muito melhor do outro lado da barricada, não só na Apple, mas noutras empresas. Havia outras Claro. empresas com sistemas operativos muito mais interessantes, muito menos limitados, sem a tal limitação de 640K. Portanto, o Bill Gates era terrível. E o Jobs, além de ter começado com o Wozniak, quer dizer, que era uma parelha para toda a gente, era um duo dinâmico, e tinham criado a Apple na garagem, mais bootstrap ainda do que o Gates, que já tinha family money, Sim. e depois toda a história de ter sido despedido da própria empresa, não é? Despedido de CEO, Certo. para depois voltar, ser convidado a voltar e revolucionar a empresa novamente e levá-la para a maior empresa do mundo hoje em dia. Certo. É natural que, no meio disto tudo, e gosto muito das abordagens que ele assumia, portanto, a simplicidade acima de tudo, mas a qualidade, etc. Mas no meio disto tudo, pá, e aqui pragmaticamente, se calhar ajuda ele não ter caído naquela típica falácia do ou morres herói ou vives tempo suficiente para te tornares o vilão, não é? Ele, Certo. infelizmente, não viveu tempo suficiente para se tornar o vilão. Certo. E a tua história dele é finita, acaba ali e parece um filme, não é? Há outros empreendedores que se calhar em tempos admirei e depois uma pessoa começa a meter um ponto de interrogação, tipo Elon Musk, não é? Quer dizer, que durante um bom período era uma referência e de repente agora os últimos desenvolvimentos têm sido questionáveis, pá. Portanto, é a tal máxima, é incrível que seja uma máxima do Batman, mas na verdade aplica-se, não é? Certo. Às vezes tornamos o vilão. Mas isso é uma referência, depois há outras. Se calhar assim uma referência que na altura também me disse muito, foi a do Kevin Mitnick. O Kevin Mitnick era um hacker muito conhecido nos anos 90. Uhum. Era o mais conhecido do mundo, se calhar hoje em dia não é tão famoso assim. Foi a primeira pessoa a ser presa por hacking, antes de haver legislação. Portanto, foi um verdadeiro mártir da área da segurança da informação, porque na altura revelou
ele revelou duas coisas para a comunidade tecnológica. Primeiro, revelou o que é que a ignorância pode fazer. Que a sentença que ele apanhou foi completamente desproporcional para o crime cometido, porque simplesmente o pessoal e os mídia criaram Certo. a ideia que aquele tipo era capaz de paralisar o mundo inteiro se tivesse acesso a um telefone. Na altura ligávamos à net por telefone, né, com Pois bem, modems ainda acústicos até. certo. Portanto, fizeram dele um exemplo e, ao mesmo tempo, um mártir. Mas as histórias dele, obviamente que ele tinha iniciativas que hoje são completamente ilegais, na Certo. altura não havia quadro legal, mas ele estava a testar os limites. E enquanto nós todos andávamos muito ocupados a testar os limites tecnológicos e a perceber, e a segurança de redes era inexistente na altura, Certo. né? Era Era uma sempre brincadeira diferente. comparada, era sempre em frente. Portanto, e eu sempre achei que a comunidade de hacking contribuía para tornar os sistemas mais robustos e mais resilientes, e até para expor, às vezes, algumas irresponsabilidades que empresas tecnológicas assumem quando fazem software sem ter certos cuidados. E nós hoje vivemos num mundo onde podem morrer pessoas se o software for mal feito. Já morreram pessoas por causa de software. Uhum. O caso da Boeing é subejamente documentado e conhecido, e no fim da linha está um problema de software. Portanto, os hackers são importantes, não são só vilões, tanto que hoje distingue-se entre o White Hat e Black Hat, precisamente por causa disso. Mas o Kevin Mitnick teve uma coisa gira, e se calhar foi a primeira pessoa que me fez perceber que, olha, a componente social é muito importante, isto não é só uns e zeros, porque a maior parte dos ataques dele eram de engenharia social, mais do que outra coisa. Claro que ele depois aproveitava as exploits todas existentes nos sistemas, mas havia sempre ali um fator crítico que uma pessoa, um utilizador humano, tinha cedido voluntariamente. Certo. Ele Uhum. agarrava no telefone e fazia-se passar por o tipo da manutenção e obtinha Claro. uma password. E foi assim um game changer, tipo, peraí, há pessoas sempre por trás. Nunca te esqueças das pessoas na equação. Certo. É a questão da É uma segurança, referência. né? Efetivamente, saber com quem estamos a falar, às vezes, e pensamos que estamos a falar. Por isso. Exatamente, e nós colocamos tanto valor, ou colocávamos tanto valor em coisas. Ainda hoje, eu ainda hoje acho piada à questão das assinaturas. Já temos assinaturas digitais, até temos aqui em Portugal um cartão de cidadão que nos permite assinar digitalmente documentos, que é quase, eu diria que é mais seguro, tanto tão seguro como ir a um notário, porque no fundo eu Certo. tenho a autenticação de dois fatores, eu tenho de ter o cartão e tenho de ter o telemóvel que está associado ao cartão, onde eu consigo provar que li aquele documento e assino. E muitas entidades, inclusive públicas, não percebem como é que isso funciona. E E ainda pedem financeiras? assinatura normal. E E financeiras, financeiras. pedem Obrigam-te a ir ao fotocópia, banco. Já me obrigam a aconteceu. ter ao banco assinar, ou às vezes até aceitam um scan e preferem a assinatura manual do que a digital. O que é só ridículo, não é? Porque a manual, não sei como é que alguma vez serviu para alguma coisa. Essa pode ser copiada por qualquer pessoa. Diria que Não também tem a oferece ver qualquer. com a literacia digital, talvez, que às vezes há coisas que andam tão depressa que depois há outras que não acompanham os processos, não são atualizados, por forma, se calhar, Sim, eu sei que há justificações, mas em 2023 é quase surreal que isto ainda seja um tópico, que ainda haja tantas dúvidas sobre como é que funciona. Pois há ali uma coisa que eu acho muito gira, aquelas entidades que querem ver uma rubrica em cada folha. Não há, e querem ver a assinatura digital visível no PDF. Se não aparecer lá, é como se fosse, quando isso é completamente irrelevante. Não é? A assinatura digital é metadados, sim. e garante o documento todo. E portanto, isto se calhar devia ser dado na escola. Eu aproveito sempre que conheço algum advogado novo, explico-lhe sempre o que é uma função de hashing, porque acho que os advogados têm que perceber muito bem o que é que isto significa, porque podem tirar partido disso. Se eu der a hash de um documento e eu utilizar no próprio corpo do documento, eu estou a identificar inequivocamente o mesmo, com uma string muito curta. Portanto, dá para tirar partido, mas se ainda não perceberam as assinaturas digitais, pá, temos que ir lá mais atrás, né? Começar por aí. Sim, é um Mas ponto enfim, é um caminho. é o ponto da educação, da formação de educação a nível digital para as pessoas. Às vezes, lá está, às vezes estamos a usar tecnologias tão avançadas, mas estamos com os processos ainda muito antigos e isso, e, efetivamente, não é uma disparidade muito grande, né? E talvez nós estamos talvez mais tecnológicos diariamente, talvez às vezes ficamos ainda um bocado surpreendidos porque é que algumas coisas não foram resolvidas, né? João, É verdade. diz-me uma coisa, algum filme, algum livro ou palestra que tu recomendes? Olha, em relação a isso, eu sei que há muita partilha de palestras muito interessantes que aparecem, e há sempre aqueles TED Talks e afins que são bestiais e têm coisas inspiradoras. Mas eu
vou ser muito convencional outra vez e vou voltar um bocado atrás. Uhum. Eu acho que nós apostamos todos muito pouco na filosofia. Ela faz parte do currículo, acho que devia ter um conteúdo muito maior. Os clássicos têm todos muito para oferecer, muito, e nós passamos por cima daquilo como um frete faz parte da escola. Mas o primeiro conteúdo que teve grande impacto para mim foi mesmo, é muito básico, mas foi mesmo Nietzsche. Primeiro o Descartes, que é basilar no 10º ano, né? O discurso do método, mete logo ali, dá-te logo ali uma baliza básica, mas muito, muito importante de ter. Depois o Nietzsche, para um adolescente, aquilo para mudou muito a perspectiva em relação a muita coisa. Foi quem me meteu a primeira vez a questionar tudo à séria, que é uma faculdade muito importante para se ter, a capacidade de Sim. questionar. E que não te dão na escola. Na escola dão-te o contrário. Até à primeira aula de filosofia só te ensinam a aceitar e calar, a comer e É. calar e segue por aqui, por esta baliza E abaixo. fixar isso Filosofia. bem, porque vai ser no Fixa teste, tens bem, de... claro, vai ser no teste tens que acertar tudo, tem tempo por ti. Falhas uma vírgula, perdes valores. Portanto, isto é tipo gado, não é? A nível intelectual. Depois, filosofia sai fora, mas, claro que depois ainda damos as coisas, estas matérias de forma muito convencional, muito tradicional, também te obrigam a responder no teste. No entanto, se tirarmos partido, está lá ouro. Uhum. É aí que podes realmente se pode realmente começar a aprender a questionar. Um, e eu até te digo mais, pá, isto pode parecer meio inesperado, mas eu acho que o trabalho nos distrai muito da filosofia e distrai-nos demais. A filosofia é mais importante do que o trabalho, na minha opinião. Porque depois nós focamos aqui, batemos de frente com conceitos como o ChatGPT, começamos aqui a especular coisas que já foram pensadas antes de haver o ChatGPT, há 1000 anos, já havia gajos na Grécia a pensar sobre estes dilemas todos. Uhum. E que já fizeram muito trabalho. Nós devíamos começar da base que eles já construíram. Eles já fizeram muito trabalho de pensar nisto. Sim, sim. E há muito conteúdo inspirador. Eu recentemente, eu também me distraí muito com o trabalho Uhum. da filosofia. Recentemente descobri um podcast que foi um amigo meu que partilhou comigo, que é o Philosophize This. E para o mundo Uhum. atual, que não temos tempo para nada, é excelente, porque são conteúdos, são episódios, pá, 40 minutos, de 1 hora, em que atacam uma obra filosófica, do princípio ao fim, de uma forma muito informal, mas muito rigorosa. E eu tenho ouvido aquilo com muita frequência e retomei alguns autores que sempre me despertaram interesse, sempre, já tinha lido algumas coisas, mas agora retomei, pá, muito Camus, muito Sartre, o absurdismo, e começas a ouvir e começas a repensar aquilo que estes autores já pensaram há décadas atrás e percebes que são tudo dilemas extremamente presentes. Um, Tudo modelos que podem ajudar muito a lidar com a realidade. E Claro que já que estão, e que muitas vezes, desculpa de interromper, João, e que muitas vezes já estão escritos e sustentados, né? Que às vezes e não é só. sustentados, e tu É, podes atalhar, certo, porque certo. realmente podes tirar partido de alguém, e são autores brilhantes, porque nós lançamos estes nomes e sabemos que são famosos, né? Mas só quando vamos analisar a obra percebemos que há um motivo muito válido para serem famosos e terem o status que têm, é que realmente foram muito longe por estas linhas de pensamento. Portanto, esse podcast recomendo. Epá, não vou dizer que as palestras não são bestiais, é mais Claro, consumo claro, rápido. sim. Uhum. Agora, são tantas que eu digo, se calhar o que volta e meia me chama mais a atenção é aquele, o Simon Sinek. É um tipo que eu normalmente volto a ele porque tira dali umas pérolas que ficam comigo. Recentemente ouvi, acho que já nem sequer é recente a palestra, mas eu só ouvi recentemente uma em que ele fala dos jogos finitos versus os jogos infinitos. Uhum. Em que tudo se pode dividir, ou praticamente quase todos os dilemas podem dividir em jogo finito versus infinito, e tu não podes, estando a jogar um jogo finito, não podes ganhar a quem joga um jogo infinito, e na altura aquilo bateu-me porque tem um paralelo direto com o conflito que estamos a ter aqui na Europa, não é? Na Ucrânia. Paralelo direto. A Rússia está a jogar um jogo finito e a Ucrânia está a jogar um jogo infinito e por isso é que está a ganhar. Até aqui está a ganhar, porque a Ucrânia nunca vai parar. Sim. O soldado ucraniano está a defender a família, o território, o país, a nação. O soldado russo não tem essa motivação, foi para ali e quer voltar. Uhum. E isto muda, muda tudo. É só um exemplo, mas é um modelo muito interessante também para pensar nas coisas. Claro. João, estamos quase a terminar. Mais duas perguntas. Ou seja, na tua perspectiva, durante essa tua jornada, possivelmente tiveste momentos que correram menos bem. Como é que tu lidas com eles e como é que tu tentas superar os mesmos?
Inevitavelmente com a ajuda de outras pessoas. A ajuda da família, primeiro, Uhum. é fundamental para mim, e acho que não é, é um pilar que ninguém pode descurar. Eu sei que as pessoas tentam ser autónomas e têm, hoje em dia, procura-se estilos de vida alternativos. Bem, mais uma vez, se calhar sou um tipo muito conservador, acho que a família é fundamental. E quando tenho um dilema ou algum fracasso, em primeiro lugar, a minha esposa é a primeira pessoa com quem eu falo e que tipicamente tem um outlook diferente, e é muito importante até ser alguém que está fora do No contexto, contexto, né? precisamente para dar uma perspectiva muitas vezes muito mais pragmática e que às vezes nos escapa, às vezes o que está mesmo à frente dos nossos olhos escapa-nos, e ela é uma pessoa extremamente pragmática e extremamente inteligente para a minha grande sorte. Portanto, tenho ali um consultor de qualidade em casa acessível, É. ainda por cima, by the way. E depois os meus sócios, quer dizer, que eu acho que nós temos muita sorte, ou tive muita sorte em poder integrar a Void, porque temos aqui três personalidades distintas, mas altamente complementares. E Uhum. eu, sou sincero, acho que essa é a maior força da empresa. Eu acho que há poucas empresas que consigam ser tão polivalentes a nível de gestão, porque é difícil ter mentes diferentes a conjugarem-se tão bem. E aqui, sem falsas modéstias, acho que é Claro. mesmo a grande força, e é com eles que encontro sempre soluções. E E está bem juntos dividido, né? conseguimos, E está bem muito dividido porque bem tens uma parte dividido. profissional sustentada e por outro lado também tens, às vezes até a tua esposa, como estás a dizer, também te poderá ajudar a ver se calhar aquilo que tu achas que não correu bem. Se calhar te poderá dizer, sim, não correu, Exatamente. mas se calhar não é tão grande como tu fizeste, não é? Ou como tu Não, pensas. exatamente. Isto no fim do dia há sempre formas, seja num contexto ou não, há sempre formas de transformar estes fracassos numa mais-valia qualquer. Isto é quase sempre um tema de framing e nós temos que olhar as coisas de outra perspectiva e perceber de onde é que tiramos ali, nem que seja a aprendizagem. A aprendizagem é certo que tiramos. É. E isso é um exercício que também que os meus sócios faço sempre. É, tipo, Uhum. o que é que daqui para a frente vai mudar para evitar que isto aconteça? O que é que tiramos daqui? E às vezes, lá está, é o framing. Agora estamos na posição perdedora, há sempre duas posições, há sempre para alguém perder, há alguém que ganhou. Como é que a seguir podemos tirar partido disto mesmo que nos aconteceu a nós? Pode-se inverter, podemos mudar de Claro, posição. Portanto, há sempre uma maneira de tirar partido desses fracassos. claro que sim. João, algum conselho que tu guardes que sirva de, ou seja, de referência em várias situações? Epá, eu tenho um que também não é, à partida, não te vai soar politicamente correto, e que é do meu pai. O meu pai costumava dizer, dizia isto frequentemente: primeiro estou eu, depois está a família e depois estão os outros. E aquilo na altura parecia uma coisa meio Visto. egocêntrica, É. até mesmo para mim. Eu só estou em segundo, ele está em primeiro. Mas ao longo da vida percebi, isto é um bocadinho como os avisos de segurança cá nos aviões. Primeiro ponha a sua máscara e depois ajuda as outras pessoas a pôr a delas. Se não tiveres oxigênio, tu não vais conseguir ajudar ninguém em caso de emergência. E realmente, se não tomares conta de ti, também não vais conseguir tomar conta de mais ninguém. Isso é certo. E depois, gosto da perspectiva não cínica, não hipócrita da coisa. Nunca gostei de hipocrisia. O meu pai também não, sempre foi muito pragmático também. E também não gosto de falsas modéstias ou andarmos às vezes aqui a fazer de conta que andamos só a trabalhar em prol dos outros. Pá, não é verdade. Nós Certo. temos que nos sustentar a nós antes de poder contribuir, seja o que for, para quem está à nossa volta. Mas estão lá os outros na frase. Primeiro eu, depois a família, depois os outros. Mas os outros estão lá. Não estão a ser ignorados, nem estão a ser Sim, tem a desprezados. ver com talvez prioridades e de uma certa forma acho interessante também, tenho essa visão, que é às vezes parece que com a velocidade que a vida anda, parece que nos esquecemos de nós, não é? Exatamente. E não E se podemos, calhar nem aliás, compensamos os outros também de uma forma correta, né? E depois estamos aí sempre a tentar fazer o balanço. completamente. Né? Cada vez mais o tema da saúde mental é um tema crítico hoje em dia, e já se começou a falar nisso, mas mesmo assim acho que ainda há muito caminho para fazer. Nós continuamos a ver, às vezes, notícias, inclusive, por exemplo, Portugal está novamente a ter um problema de dependência de droga, não é? Estamos a ter problemas, Sim. especialmente no Porto, tem havido notícias de que há uma há problemas de toxicodependência que não ouvíamos há muitos anos, não é? Isto era, nos anos 90 era um problema, depois até nos tornámos uma referência Uhum. a lidar com, e então vemos aqui várias explicações a serem oferecidas, que é o tráfico que aumentou, que é a criminalidade, que é as dificuldades financeiras,
tudo bem que isso contribui, mas o tema principal é a saúde mental, né? Ninguém se torna toxicodependente se não houver por trás algum problema de saúde mental. E, by the way, tivemos um confinamento de 1 ano e uma pandemia que, obviamente, teve que deixar mazelas. Tipo, tudo isto são reflexos desse tema mais abrangente de problemas de saúde mental. E se nós não tomamos conta de nós, realmente não só não vamos ser capazes de funcionar, como não vamos estar sensíveis para os outros, porque E até podemos entramos em afetar os colapso. outros negativamente, né? Não querendo, mas sem querer, podemos não ter uma. Qualquer pessoa que atravesse esse tipo de desafio vai afetar a família, vai afetar quem está à sua volta. E essa é uma preocupação grande aqui na Void também. Nós temos uma pessoa nos nossos quadros que é psicóloga de Uhum. formação e cujo único trabalho é ocupar-se do desenvolvimento de pessoas e garantir que consegue contribuir para essa estabilidade mental, emocional e não tem outro mandato que não esse, é o que chamamos PsyOps, Certo. mas que achamos que é basilar. Um, e temos histórico de ter conseguido ajudar sempre que podemos a É, tomar um rumo diferente. é, Portanto, o eu é crítico. sim, e é giro tu referires esse ponto aí dessa iniciativa, que acho que é de louvar, que é, no fim de contas, antigamente nós tínhamos esta reticência quando se falava em psicólogos, se fosse no que fosse, tínhamos um estigma que era uma situação logo negativa, né, associávamos, mas não, às vezes são pessoas que têm experiência e aí podem ajudar essas pessoas que podem estar numa situação mais... Normalmente ajudam-te a ajudar-te a ti próprio É isso mesmo, e nós promovemos este One on Ones com toda a gente, não é claro. preciso que ninguém procure. Há quem procure a ajuda, Claro, mas quem não procura tira partido também, claro. porque são sempre exercícios, reflexos bons, até em antecipação, para te Claro. pôr a pensar e Prevenção. enquadrar o que é a tua vida, exatamente. João, última pergunta, que acho que é a mais fácil de todas. Algum hobby no meio desta jornada diária, por assim dizer? Sim, há sempre alguns, quer dizer, a verdade é que o tempo escasso, eu antigamente tinha uma banda e tocava, e era um hobby que ocupava muito tempo e que eu gostava muito, durou 10 anos. Dávamos muitos concertos, isso já acabou há algum tempo, porque realmente a vida já não o permite. Tanto que temos aqui um palco montado com o equipamento todo para a malta da Void poder tocar de vez em quando, e às vezes também lá vou, mas até porque mais de metade das pessoas que trabalham aqui tocam um instrumento qualquer, portanto decidimos fazer também esse investimento para ter esse perk. Mas presentemente, como não há muito tempo para tocar, ainda assim a música é um hobby grande. Vou a muitos concertos, muitos festivais, tudo a que apanho, às vezes viajo de propósito para ir ver uma banda ou algum artista. E a música, pá, sem música a vida é como um filme sem banda sonora, é um bocado chato. Depois o cinema sempre também, às vezes já no limite, mas quase todas as semanas vou ao cinema, já com um dia muito ocupado e muito cansado, mas é sempre uma boa pausa da realidade. Aquela suspensão da realidade no cinema, não é? Em casa é o next best thing, mas estar no cinema é diferente. O telemóvel não toca, não há conversas paralelas para Pipocas? estar absorvido. Só as pipocas. Eu não sou grande fã de pipocas, deixa ter um bocadinho ruído, mas pronto, eu normalmente mergulho no filme e abstraio-me completamente. Mas Claro. para além disso, ainda tenho um hobby assim, ainda dos tempos do hacking, que é, vou fazendo uns challenges no Try Hack Me, que é uma plataforma de aprendizagem, mas que no fundo tem desafios de máquinas vulneráveis para atacar, e então vou tentando manter um ranking alto ali, vou todos os dias faço um desafio para me manter também mais ou menos a par do que acontece e não enferrujar completamente a nível de Ótimo. programação. Ok. João, acabamos em beleza. Acima de tudo, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade e vamos falando. Muito obrigado também, Luís, foi um prazer. Obrigado.